Salve, salve! Vale concurseiro! Tudo bem com você? Professor Highlander, seu professor de física aqui do Vale Concursos. Que alegria estar com você em mais uma aula, mais uma super dica para você que vai prestar o Corpo de Bombeiro Militar da Bahia. Ó, quero deixar aqui um beijo no coração, um abraço para todos os baianos e baianas que acompanham aqui o canal do Vale Concursos e que, claro, demonstram diariamente, seja nos comentários nos vídeos, seja através de uma mensagem no direct, o seu carinho, o seu respeito e a sua admiração com o trabalho que nós desenvolvemos aqui para vocês. Vocês sabem que a equipe do Vale Concursos, não mede esforços para trazer aqui para o YouTube conteúdos de qualidade, ricos e, claro, objetivos que vão levar você, que vão conduzir você até a sua aprovação. Então, como forma de gratidão, nós vamos te pedir, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dá aquela força, deixa o seu comentário aqui no vídeo, que vai ser para mim uma alegria muito grande, né, respondê-lo posteriormente. E se você quiser ter um contato mais direto comigo, @prof_Highlander, manda lá um direct, vamos bater um papo, vamos conversar. Professor, estou com dúvida nesse conteúdo. Professor, eu preciso focar o quê? O edital do Corpo de Bombeiro da Bahia é um edital muito cheio de incógnitas, porque ele é um edital interdisciplinar, né? É um edital que traz o título aí de Ciências Naturais, então traz uma visão da física, da química e da biologia interligados. Então a gente precisa, muitas das vezes, numa mesma questão, conhecer as três ciências para que eu possa conseguir resolver aquela questão. Então, se você tem essa dificuldade, venha fazer parte, né? Vem do meu hall de amigos. Vamos lá, @prof_Highlander. E, claro, nas redes do Vale Concursos também. Você pode mandar mensagem para o atendimento, o pessoal transfere para mim sem dúvidas, beleza? Olha só, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês, vou colocar na tela aqui, um pouquinho sobre o que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre o item 2 do nosso edital. O item 2 do nosso edital diz assim para a gente, olha: estabelecimento de relações entre os vários fenômenos e as principais leis e teorias da física, relacionando o conhecimento e a compreensão dos seus princípios, leis e conceitos fundamentais à vida prática. Então, observa só que o que nós temos que entender aqui, olha, nós temos que, a partir de agora, correlacionar as leis físicas, os conceitos físicos com o contexto do dia a dia. Então, pensando, planejando essa aula de hoje, eu decidi intitular essa aula como sendo uma revisão, um apanhado dos principais conceitos da física, os principais conceitos de forma geral que você não pode deixar de saber de jeito nenhum para a hora da sua prova, beleza? Então eu vou fazer um resumo aqui, você acompanha comigo aí e vamos embora. Olha só, pessoal, o campo de estudo da física, né, a área de estudo da física é muito grande, é muito vasta, né? Assim como eu posso afirmar a mesma coisa para a química, para a biologia, né? Todos os tipos de ciências existentes possuem um campo de estudo muito vasto. E assim como todas as ciências, a física possui subdivisões, subcampos que possibilitam um melhor compreendimento, um melhor entendimento dos conceitos associados quando estudados. Apesar de nós termos esta divisão, não quer dizer que o estudo da física ele é um estudo, como que eu posso dizer, isolado. Você vai perceber, se você pegar um livro didático de física para você perceber,
você vai ter todos os conceitos um complementando o outro. Por exemplo, o estudo da cinemática é a área onde eu vou trabalhar os movimentos, aí eu não vou me preocupar com a causa desse movimento. Quando eu mudo para estudar dinâmica, eu continuo estudando o movimento do corpo, só que a partir de agora eu levo em consideração a causa do movimento. Então, o que a gente pode perceber? O estudo ele não é de forma isolada, muito pelo contrário, né? À medida em que os anos vão passando, à medida em que a ciência e que a física vai evoluindo, o estudo da física é uma continuação, né? Um assunto é continuação do outro. Sendo assim, nós podemos afirmar categoricamente que há uma interligação, uma junção dentro de cada campo, dentro de cada área do estudo, ok? E aí, é importante que vocês entendam algumas coisas, alguns aspectos sobre o estudo da física. Existem grandes campos, existem grandes grupos. Dentre esses grandes grupos, um deles que nós vamos destacar é o estudo da mecânica. E aí, nós vamos falar sobre alguns conceitos relacionados à mecânica. Um dos campos de maior importância, né, para a física, a mecânica é a parte que dá o início ao estudo, que explica a função da física. A mecânica ela vem para possibilitar a compreensão dos movimentos, as causas dos movimentos, as interações que os corpos em movimento ou não vão acontecer. Ela nos permite ainda entender conceitos como conceitos nos fluidos, né? Os líquidos e os gases, pressão, trabalho, forças. O movimento, ela vem explicar para a gente o movimento dos corpos celestes e etc. Então, dentre os vários assuntos, dentre os vários campos que a mecânica vem abordar, alguns a gente tem que destacar. Primeiro deles deixa eu apagar aqui para eu escrever direitinho. O primeiro deles é o movimento dos corpos. Então, olha, a primeira coisa que a gente estuda dentro da mecânica é o movimento, né? A gente fala ali, tem a cinemática e tem a dinâmica. A cinemática eu estudo o movimento dos corpos, aonde eu não vou me preocupar com a causa do movimento. Quando eu vou para a dinâmica, eu dou importância, eu me preocupo com a causa desse movimento. Dentro desse estudo de movimento, eu classifico esses movimentos. Eu tenho o movimento retilíneo uniforme, eu tenho o movimento retilíneo uniforme variado, eu tenho o movimento circular, eu tenho a queda livre, eu tenho o lançamento vertical, eu tenho o lançamento oblíquo, eu tenho o lançamento horizontal. Olha quantos conceitos eu posso associar a partir de quê? A partir do movimento dos corpos. Então, por isso que a mecânica ela é um dos pontos chaves, um dos pontos mais importantes a se estudar. E ele é a área mais extensa, né? Uma das áreas mais extensas para o estudo da física. Então, eu vou associar aqui o movimento dos corpos. Aqui dentro do movimento dos corpos, eu vou calcular a velocidade, eu vou calcular a aceleração, né? Eu vou perceber que o conceito de aceleração, olha, matematicamente eu vou dizer que a aceleração é igual. Vou escrever aqui para que vocês possam ter uma associação do que eu estou falando. Nós vamos dizer que velocidade é a variação da distância dividida pelo tempo quando eu tenho um movimento retilíneo uniforme. Se a minha velocidade muda, se o meu objeto sofre variação de velocidade, ele passa a acelerar, que é variação da velocidade dividido por tempo, e dentre muitas outras equações que a gente pode associar aqui,
beleza? No movimento circular, eu tenho que entender o conceito de período e de frequência, né? O que é a aceleração centrípeta, o que é uma força centrípeta, a força centrífuga, beleza? Dentro da mecânica ainda, lá na dinâmica, uma coisa que a gente tem que estudar e não pode esquecer de jeito nenhum é o estudo das forças e das leis dos movimentos. Então, olha, gente, se você vai para a sua prova sem saber o que é força-peso, o que é força normal, o que é força de atrito, o que é força centrífuga, o que é força resultante, o que é força centrípeta. Se você vai para a prova sem saber o que é isso, você não estudou física. Porque o segundo ponto mais importante dentro da mecânica que você tem que saber é isso. Porque a força, ela é o agente capaz, agente capaz de modificar o estado de um corpo. O que é modificar o estado de um corpo? O corpo está em repouso, a força faz com que ele entre em movimento. O corpo está em movimento, a força faz com que ele entre em repouso. E esse estudo da força parte da ideia de inércia. O que é inércia? Tendência que os corpos possuem de manter o seu estado inicial. Com certeza você já deve ter escutado alguma vez na sua vida lá no ensino médio. Um corpo em repouso permanece em repouso. Um corpo em movimento permanece em movimento. O que é isso? Lei de Newton, lei da inércia. Se você vai para a prova sem saber as 3 leis, você não estudou física. Primeira lei, lei da inércia, na ausência de forças ou se a resultante é nula. O que acontece? Nós temos um corpo que ou ele está em repouso ou ele está em movimento retilíneo uniforme. O que é movimento retilíneo uniforme? Velocidade constante, ok? Então, primeira coisa. Segunda lei, lei da força. Ele fala que a força resultante, a soma de todas as forças que são aplicadas em um sistema mecânico, ela é diretamente proporcional à soma, ao produto da massa do objeto com a aceleração do movimento. Terceira lei, lei da ação e da reação. Para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, de mesmo módulo, mesmo valor, sentidos opostos e aplicados em objetos diferentes. Ok? Beleza? Então, segunda coisa que eu preciso saber sobre mecânica é falar a respeito das forças e das leis do movimento aqui dentro da dinâmica. Dentro da mecânica ainda, eu preciso conhecer os conceitos de hidrostática ou mecânica dos fluidos, ok? Hidrostática, tenho que saber que é pressão, tenho que saber o que é densidade, tenho que saber o que é o empuxo, tenho que saber o que é o princípio de Pascal, o que é o princípio de Arquimedes. Então, olha o tanto de coisa que eu citei somente dentro de hidrostática. É importante que você entenda, por exemplo, que a pressão ela é inversamente proporcional à área. Quanto maior a área de superfície de contato, menos pressão está sendo exercida. Quanto menor a área de superfície de contato, maior é a pressão que está sendo exercida. Dentro da hidrostática, eu preciso explicar também o que é densidade. Densidade é o que? A concentração de massa em um espaço ocupado. Ou seja, a gente tem que saber que densidade é igual a massa dividido pelo volume, ok? Massa dividido pelo volume. Assim como pressão é igual a força dividido pela área, assim como o empuxo é igual a densidade vezes gravidade vezes o volume. Olha só, volume do líquido deslocado, tá bom? O empuxo, só puxando um gancho aqui, para que vocês possam entender, o empuxo
ele é um tipo de força, tá? O empuxo é um tipo de força que é exercida pelo líquido vertical para cima, contrária à força-peso, beleza? E o empuxo, está relacionado à quantidade de líquido deslocado. Por quê? Quando eu insiro um objeto em um líquido, a matéria possui uma propriedade chamada impenetrabilidade. O que é impenetrabilidade? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, se eu coloco um objeto de 10 metros cúbicos dentro de um líquido, 10 metros cúbicos daquele líquido tem que sair para que aquele objeto entre. Então, esta quantidade de líquido que sai é a responsável pelo meu empuxo, ok? Beleza? Então, terceira coisa importante, hidrostática. Quarta coisa importante, conceitos de energia e trabalho. E aí, ó, importantíssimo, importantíssimo. Energia. Eu tenho que saber o que é energia cinética, né? Que é o trabalho realizado quando um corpo está em movimento. Energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Eu tenho que saber o que é energia potencial gravitacional, que é o trabalho realizado pela força-peso. Então, eu tenho que saber que energia potencial gravitacional é massa vezes gravidade vezes altura. Eu tenho que saber que é energia potencial elástica, que é energia realizada, o trabalho realizado pela força elástica. Então, eu sei que energia potencial elástica é igual a K vezes X ao quadrado dividido por 2, ok? Eu tenho que saber ainda, olha só, vou puxar uma setinha aqui para cima, ó. Eu tenho que saber calcular o trabalho. Trabalho está relacionado à força aplicada sobre o objeto e o deslocamento que aquele objeto é capaz de desenvolver. Por isso que trabalho é um tipo de energia e é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, sendo que este ângulo aqui é o ângulo formado, ó, vou pôr duas setinhas aqui para você entender, o ângulo formado entre a força e o deslocamento, ok? Porque são grandezas vetoriais, então são aplicadas observando uma direção e um sentido, tá? Além disso, eu preciso saber também que a energia mecânica é a soma das energias aplicadas em um sistema. Então, se eu tenho num mesmo sistema energia cinética, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica, eu tenho que a soma das três é a minha energia mecânica. E eu ainda tenho que associar que a energia me traz o princípio fundamental da conservação de energia, lá de Lavoisier. Você tem que saber que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então nós temos uma transformação constante entre os tipos de energia, beleza? Então a mecânica ela vem trabalhar para a gente todos esses campos, todas estas áreas, beleza? Tranquilo? Ok? Então, olha, além da mecânica, nós vamos falar agora sobre um segundo grupo da física que é muito importante para a gente. Olha só, que é o estudo do calor. Calor e da termodinâmica. Por que a gente associa junto, né, o estudo do calor e da termodinâmica? Presta atenção. O estudo do calor, ele permite que a gente entenda
os vários processos térmicos que ocorrem no dia a dia, desde trocas simples de calor, por exemplo, o calor trocado entre o café e o leite que você toma aí no dia a dia, beleza? Essa é uma das áreas que mais está presente no dia a dia, porque eu posso ir na cozinha e perceber isso. Aqui na sala, por exemplo, eu estou com o ar-condicionado ligado, então tem processo de transmissão de calor ocorrendo aqui, né? Tem estudo de termodinâmica aqui, né? Tem troca de calor aqui, então tudo isso a gente precisa entender. Quando você coloca fogo, quando você queima um combustível, quando você bate o motor do seu carro e promove ali a geração de CO2, quando você mede a sua temperatura corporal para definir se você está com febre ou não. Então, vários conceitos são abordados dentro do calor, do estudo do calor e da termodinâmica. E aí, é importante que você entenda uma coisa muito importante. Olha só, eu estou muito redundante, né? Olha só, o que a gente precisa associar dentro do estudo do calor? Primeiro, conceito de temperatura, né? Conceito de temperatura. A gente precisa saber o que é temperatura, o que é calor, o que é equilíbrio, né? Equilíbrio térmico, que é quando dois objetos ou dois corpos trocam energia até que eles vibrem na mesma condição, que eles tenham a mesma temperatura, ok? Nós temos que saber as escalas termométricas. Não adianta nada você estudar calor e você não saber converter temperatura de Celsius para Fahrenheit, de Fahrenheit para Celsius. Nós temos que saber a dilatação térmica. Nós temos que saber que dilatar só acontece dilatação quando há troca de temperatura, quando há variação de temperatura, beleza? Nós temos que saber o efeito do calor sobre os gases, as transformações gasosas, porque o estudo dos gases é o pré-requisito fundamental para a gente associar as leis da termodinâmica, né? Então, nós temos aí duas leis na termodinâmica, a lei do trabalho realizado por um gás e a lei também das máquinas térmicas e etc. Então, muitos conceitos dentro do estudo do calor são importantes para a gente, beleza? Então, tudo isso aqui são conceitos fundamentais para você. Ah, eu esqueci de citar aqui. Os processos de transmissão de calor. O calor ele pode ser transmitido por condução, convecção, por irradiação, né? Então tem os exemplos de cada um deles aí, beleza? Ok? Além de falarmos sobre o calor, dentro da física também, a gente trabalha os conceitos de eletricidade. E aí, olha só, eletricidade. Em se falar de eletricidade, tudo aquilo, né? Todos os fenômenos elétricos, todos os fenômenos magnéticos, tudo que está relacionado à movimentação de carga elétrica e tudo que o circunda. Tá? O estudo desse campo, o estudo dessa área da física, vem da necessidade de se explicar como ocorre, por exemplo, o funcionamento de uma lâmpada, né? O acionamento de um ar-condicionado, circuitos elétricos, geradores de energia e etc. Dentro do estudo da eletricidade, e eu vou colocar aqui e magnetismo, vou colocar aqui, olha, porque é um campo que se abrange. Dentro do estudo da eletricidade e do magnetismo, eu preciso saber os processos de eletrização,
Você precisa saber o que é eletrização por atrito, o que é eletrização por contato, né, por condução, o que é eletrização por indução, tá bom? Você precisa saber quantificar uma carga elétrica. Por exemplo, você precisa saber que a carga elétrica é igual a N vezes E. Quem é o E? A carga elementar. E que essa carga elétrica define para você a corrente elétrica. A corrente elétrica, quando percorre um fio condutor, ela relaciona a uma resistência elétrica. A resistência elétrica aciona porque temos no circuito uma DDP, uma diferença de potencial, ok? Nós temos aqui o conceito dos ímãs, né? Em se falando aí do magnetismo, né? Nós temos que a Terra ela funciona como um grande ímã. O ímã ele possui dois polos, norte e sul, né? Todos os fenômenos da indução eletromagnética e etc. estão dentro deste campo, ok? Muitos outros assuntos podem ser relacionados do ponto de vista físico com relação à eletricidade, tá? Então, assim, a gente precisa associar isso, a gente precisa entender isso aí. E aí, a gente chega em um campo que eu chamo de um dos campos mais teóricos e mais melindrosos dentro da física, que é o das ondas e óptica. Estudo das ondas, né? E o estudo da relação das questões, tudo que está voltado ao cotidiano, vamos dizer assim. Inclusive, é dentro da óptica que a gente estuda, por exemplo, que a gente explica, por exemplo, o tipo de lente que você usa quando você é míope, ou quando você é hipermétrope, ou quando você tem astigmatismo, né? Você sabe que são os defeitos da visão, né? Então, dentro da onda que você explica, por exemplo, os tipos de onda, né? Uma onda mecânica, uma onda eletromagnética, uma onda bidimensional, tridimensional e etc. É dentro aqui que você explica, né? Fenômenos como, por exemplo, que ocorre lá na ponte de Tacoma, lá nos Estados Unidos, aquela impressão de que a ponte está se movimentando, aquilo ali é um exemplo de ressonância, né? Um fenômeno ondulatório chamado ressonância. E aí, esses e outros conceitos estudamos dentro da onda e da óptica, beleza? Então, olha só, conceitos como fundamentais da onda, velocidade da onda, período, frequência, né? Propagação da luz, fenômenos ondulatórios, defeitos da visão, tudo que está relacionado à visão, beleza? O estudo de ondas sonoras, ondas de som, né? Nós temos um campo dentro da ondulatória chamado acústica, que permite a gente estudar exclusivamente todas as relações das ondas sonoras, né? Dentro dos fenômenos, a gente pode falar sobre a difração, a reflexão, a refração, a diferença entre o que é uma onda e o que é um pulso de onda, beleza? Então, esses e outros conceitos. E eu não posso esquecer que dentro do estudo da óptica, eu explico a formação de imagem e a relação do estudo dos espelhos.
Ok? Então, os espelhos, estudo dos espelhos, formação de imagem, os princípios de propagação retilínea da luz, o que é um corpo extenso, o que é um objeto pontual, o que é uma luz monocromática, o que é uma luz policromática, quais são os seus efeitos e fenômenos relacionados aí. Gente, quando a gente pega a física e estuda a fundo, é possível a gente associar, é possível a gente perceber que tudo isso que eu falei aqui, mesmo estudados de forma individualizada, eu necessito daquilo que está para trás. Quando você pega, por exemplo, se você já está estudando física há um certo tempo, você tem aí o seu livro didático aí à sua disposição. Se você pegar um conceito, até mesmo os exercícios do capítulo seguinte, você vai ver que vai ter alguma coisa, vai ter algo que vai te remeter ao capítulo anterior. Por exemplo, quando eu vou estudar as leis de Newton, eu tenho que saber os conceitos de MRU, MRUV, MCU para associar. Quando eu vou estudar a propagação retilínea da luz, eu tenho que saber que a luz é uma onda eletromagnética. Então tem uma sequência, tem um conceito a ser definido. Beleza? Então, estes são os principais conceitos que você não pode ir para a sua prova sem saber de jeito nenhum, tá? Então, eu fiz aqui de forma genérica, voltarei aqui no canal para falar de forma específica de alguns desses campos mais abordados dentro da prova. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Muito obrigado por você nos acompanhar. Já vou te pedir mais uma vez, se inscreva no canal, fique por dentro de todas as aulas que serão disponíveis para vocês. E não se esqueça, com a gente você caminha e progride e está mais perto da sua aprovação. Grande beijo no coração, fique com Deus e até a próxima aula. Fui! Tchau!